Bom, olá pessoal. Então hoje vamos falar, né, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar ainda em Idade Média, né? No material que eu vou mandar para vocês, que está aberto aqui na tela, eu fiz uma introdução, né, sobre o Império Romano Oriental, tá? Mas ele não é importante para o nosso estudo, é só para que vocês saibam alguns fatos históricos que aconteceram, né, principalmente pós-queda do Império Romano Ocidental, né, ou seja, a tomada de Roma, né, pelos bárbaros, pelos germânicos, né. Então, o que aconteceu com o restante do Império, né, que havia se dividido, né, enfim. Então, eu, no material inicial para vocês, eu coloquei exatamente isso, né, o que foi o Império Oriental, né, como que ele se dividiu, enfim, né. Então, eu coloquei ali como que mais ou menos se estabeleceu, né? E aí na sequência do material eu falo também um pouco das cruzadas. Por que eu vou falar das cruzadas, pessoal? Também não seria um ponto para nós trabalharmos, é só mesmo são fatos históricos que aconteceram na Idade Média que foram importantes para o direito islâmico muçulmano, ou propriamente para o povo muçulmano, né? Então eu vou tentar explicar de forma bem sucinta aqui o que foram as cruzadas, né? Qual os objetivos, né, das cruzadas, para que a gente consiga chegar no que nos interessa, que é o islamismo, né, e o direito islâmico. O que foi o direito muçulmano, o que foi o direito islâmico, tá? Então, no material que eu vou mandar para vocês, isso tá tudo bem organizadinho para que vocês entendam, tá? Então, só fazendo uma contextualização simples anteriormente ao direito muçulmano, que é o que nos interessa hoje. Nós, até então, nas aulas passadas, a gente mencionava, né, eu mencionava para vocês sobre a cisão do Império Romano em ocidental e oriental, tá? Então, houve realmente essa cisão, né, o grande cisma, como a gente chama, os historiadores chamam, né, o grande cisma, porque houve a cisão do governo, né, do império em lado oriental e lado ocidental. O lado ocidental localizado com a capital em Roma e o lado oriental com a capital em Constantinopla. Antigamente era a cidade denominada Bizâncio, né? A Constantinopla só veio a ser denominada depois em homenagem ao imperador Constantino, tá? Mas o que é importante que vocês saibam? Nesse período de 1000 anos, né, que nós estamos falando aqui de Idade Média, né, da queda do Império Romano Ocidental até a queda do Império Romano Oriental, aconteceram muitas coisas, dentre elas as cruzadas, né, como a gente vai mencionar na sequência aqui, enfim. E muito antes, né, da queda do Império Romano, da tomada, enfim, de Roma, né, pelos bárbaros, o que aconteceu? Aconteceu a oficialização do cristianismo como religião oficial de todo o Império Romano, né? Então, antes da queda de Roma, antes da tomada de Roma, antes do fim do Império Romano Ocidental, eu coloquei aqui no mapa para vocês o que alguns imperadores fizeram. Eles dividiram o Império Romano, muitas vezes, pelo tamanho da extensão territorial e pela dificuldade, né, de proteger suas fronteiras, se tornava muito caro, né, para você manter todo aquele império, enfim, que era um império militarizado, né, necessitava de pessoas para proteger o Império Romano, né, então o que aconteceu? Essa divisão de poder político começou com o imperador Diocleciano, que eu coloquei no material para vocês. Tá? Então, a iniciativa inicial dele foi de dividir o império em duas partes, depois ele criou uma tetrarquia, né? Ou seja, ele dividiu todo o império em 4 estados, digamos assim, seriam 4 partes, né? Então, cada parte com um imperador, né? Com um imperador para gerir, enfim, politicamente, né, organizar e governar. Então, o mapa que eu mandei aqui para vocês, ele estabelece e traz, né, o que foi, né, essa tetrarquia, né, uma parte mais escura, que seria um reino, né, ou enfim, um estado, outra aqui, né,
aqui seria o terceiro e lá o quarto, né? Então seriam quatro governos, né? Que estariam vinculados ao governo de Roma, né? Inicialmente, tá? Aí depois o que que acontece? Isso não foi muito bem aceito e não teve êxito, tá? Então os imperadores subsequentes, né? Entre eles Constantino, acabou com essa divisão de poderes e unificou novamente o Império Romano em um só, né? Porém, pessoal, o que que aconteceu, né? Constantino daí acabou tentando criar uma nova Roma, né? Então ele muda o governo para para Bizâncio, que era uma cidade localizada lá perto, né, na Europa mais oriental, digamos assim, né, na divisa entre o Oriente e a Europa, né, então ele altera a capital para Bizâncio, né, enfim, permanece Roma, então fica uma divisão, né, de Roma Ocidental e Roma Oriental. Então Constantino se estabelece lá em Bizâncio, que já era uma cidade muito organizada, muito rica, enfim, né, com uma cultura muito presente. E aí o que que acontece? Inicialmente Bizâncio, né, e o que que acontece? O imperador Constantino vem a falecer, enfim, vêm os seus sucessores. Somente com Teodósio, acho que é Teodósio I até, o Teodósio, enfim, com o imperador Teodósio, né, com a morte desse imperador Teodósio lá em 380 e poucos, enfim, 395, estou lendo aqui no material, é que realmente ocorre a divisão do império em dois lados, lado oriental e lado ocidental, tá? Até antes foi um jogo de idas e voltas, né? Instituição de dois impérios retrocedia-se, né? E reunificava-se, né? Então vários imperadores reunificaram, outros imperadores dividiam, né? Tetrarquia, enfim, diarquia, enfim, tá? Então, só para que vocês entendam que somente com Teodósio, com o imperador Teodósio, é que houve realmente a divisão, né, o marco da divisão dos dois impérios, tá? Com a morte dele, porque daí cada lado ficou com um dos seus filhos, né? O Arcádio, acho que eu coloquei no material de vocês, Arcádio e Honório. Então, um ficou com o lado ocidental e outro com o lado oriental. Capital do lado ocidental, Roma, capital do lado oriental, Bizâncio, né, e que depois, né, acho que pelo costume do rei Constantino, do imperador Constantino, que foi muito querido, enfim, passou-se a denominar Constantinopla, tá? Então, feito essa divisão, né, o que que aconteceu? Né? Lados opostos, né, territorialmente, né? Nesse período de divisão, né, de 1000 anos, né, se é o que a gente pode dizer, um pouco menos, enfim, um pouco mais, os costumes, as tradições começaram a se sobressair. As diferenças em relação aos costumes, às tradições, os hábitos, a cultura, começaram a se tornar muito específicas e muito claras em relação ao lado ocidental e o lado oriental. E é isso que eu vou colocar aqui de forma bem objetiva, porque o material está explicando tudo bem direitinho. Então, o que começou a acontecer, pessoal? O lado ocidental, né, um lado mais com influência totalmente latina, né, totalmente latina, tanto que a língua era o latim, a escrita era o latim, né, então muito forte essa herança latina. E já o lado oriental, como já estava perto, né, na divisa com povos, na época povos árabes, né, enfim, não árabes, né, mas povos do Oriente, que a gente vai ver depois, né, que só com a religião é que houve a unificação dos árabes, né, então eles já faziam, a Constantinopla já ficava numa localização territorial que favorecia esse contato com esses povos diferentes, então a sua cultura era diferente, né, por mais que houvesse em ambos os impérios a instituição da Igreja Católica,
né, houve o grande cisma, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque não nos interessa, né, que é a cisão da igreja em católica romana, apostólica romana, para o lado ocidental, e igreja católica ortodoxa para o lado oriental, né? Então, essas diferenças começaram a se mostrar muito de forma muito exacerbada, né, entre o lado ocidental e o lado oriental. Então, a língua foi um dos aspectos, né, para essa grande cisão, né? O aspecto, o lado oriental tinha uma influência muito grande grega, né? Então, a cultura, as tradições tinham muita influência, né, da Grécia, enquanto que o lado ocidental ele tinha uma influência, uma língua, a escrita toda latina, né? Então essa é uma das grandes, um dos motivos, né, que os historiadores elencam, né, para que houvesse esse cisma, né, depois, né, na frente, né, o cisma da Igreja Ocidental Apostólica Romana e com a Igreja Oriental Ortodoxa, tá? Outra questão que também a gente pode elencar no material, tá bem explicadinho isso para vocês e a gente na conversa de quinta a gente vai poder conversar melhor sobre isso, mas outro aspecto, né, que foi também importante para essa cisma, para essa divisão, além do aspecto territorial, né, foi a questão realmente do Império Bizantino não entender, apesar de respeitar, mas não entender que a figura do Papa seria a, digamos, a pessoa ou a entidade a ser suprema, enfim, os bizantinos entendiam que o Papa não seria o pontífice, né, não seria o representante de Deus, né, que para eles o representante de Deus seria a figura do imperador, enfim, então eles começaram a divergir muito em relação aos pontos de vista, em relação aos dogmas, em relação às tradições, a questão do batismo, a leitura da Bíblia, enfim, vários aspectos que foram preponderantes para que houvesse esse cisma entre a Igreja Católica, né, em Apostólica Romana e Ortodoxa. Mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito, no material eu explico as possíveis causas, né, então é só para que vocês entendam que houve esse cisma, né, e que isso depois vai ser importante para as cruzadas, né. Então aqui no mapa que eu coloquei aqui para vocês, na sequência do material que vocês estão vendo, aparece então já a divisão, né, do Império em dois lados, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. O Império do Oriente com a capital em Bizâncio, né, e o Império do Ocidente com a capital em Roma, lá na Itália, tá? Então só para que vocês entendam que houve realmente essa cisão, né? E aí o que que acontece, pessoal, tá? No material, na sequência aqui, tem os motivos, né, teoricamente os motivos, né, que levaram a esse cisma, né, essa divisão entre as igrejas, né. Outro aspecto que é importante falar é que os bizâncios, eles não faziam o culto a imagens, a esculturas, o que era feito pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é um dos fatores também que influencia, né, para esse cisma entre as duas igrejas, né? E pela proximidade, como eu disse, com esses povos, ou até mesmo com o contato, né, com os próprios muçulmanos, com os próprios judeus, né, que não faziam também em suas religiões esse culto às figuras, aos ícones, enfim, isso também favoreceu, né, essa influência, né, em não aceitar, não cultivar, não cultuar imagens, figuras de santos, enfim, coisas, né, que são sagradas para a Igreja Apostólica Romana, né, Católica Apostólica Romana. Então, eu até coloquei no material, né, esse fenômeno, né, que se chamou de iconoclastia, mas que não cabe aqui a gente ficar falando, mas que vocês saibam que aconteceu, então foi um dos motivos também para que a igreja, né, houvesse feito essa divisão, né, que foi mais ou menos ali no século
mais ou menos século XI, 1050, acho que no material eu coloquei para vocês, 1054, tá? Que foi o grande cisma, tá? Então, uma igreja passa a excomunhar a outra, né? Não aceitamos os dogmas de vocês e vice-versa, né? Então, foi isso que aconteceu. Quando vieram as cruzadas, né? Daí, só para finalizar, antes das cruzadas, é importante que se diga que, então, o Império Romano Oriental, mesmo depois com a queda do Império, né, enfim, com a tomada de Roma e com o fim do Império Ocidental, o Império Romano Oriental, ele continuou firme, tanto que ele perdurou por quase 1000 anos, né, quase não, de 476 a 1453, então, 1000 anos, né, então, ele se manteve firme, assim como a igreja, né? Então, ele se manteve firme por quê? Porque a cidade de Bizâncio, como eu falei, era uma cidade já bem estruturada, com várias cidades ao redor já bem estruturadas, com um comércio muito pujante, enfim. Então, tinham características. Então, quando a capital, né, do império se torna Bizâncio, e depois, né, por uma questão de homenagem a Constantino, ela começa a se denominar Constantinopla, né? Eles tinham, era uma cidade muito rica, então eles tinham condições de manter os seus exércitos para proteger da invasão bárbara, né? Ou seja, bárbara que considerar todos os estrangeiros, né? Então isso é um fato que acontece, tanto que eles conseguiram, né, se manter, né, por 1000 anos, né? E só em 1453 é que os turcos otomanos tomam, né, assume, né, enfim, tomam Constantinopla, né, depois de 54 dias de cerco, né, eles ainda conseguiram se proteger por 54 dias, né, de ataques dos turcos, né, otomanos, em relação a Constantinopla, né. Hoje a cidade de Constantinopla é a cidade é na Turquia, né, e se vocês forem lá, vocês vão ver que existem as muralhas, né, que toda a cidade de Constantinopla ela era rodeada de muralhas, né, para proteger, né, então nas muralhas tinham as torres, né, onde os militares, enfim, os soldados ficavam vigiando, né, então eles conseguiram se manter por todo esse período, né, graças à riqueza que a cidade produzia, enfim, era uma rota muito forte ali de comércio, porque fazia divisão, né, enfim, fazia divisa com esses povos, enfim, então surgiu, né, a possibilidade de expandir o comércio, enfim, e também fica perto ali né, acho que faz divisa com 2 mares ali, então favoreceu também a navegação fluvial, enfim, né, vários aspectos aqui que não vale, que a gente não vai comentar, mas que foram importantes, né, para que ela se mantivesse firme, intacta, né, por esses 1000 anos depois da queda do Império Ocidental. Então, só em 1453 é que Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos, né, e aí, enfim, entende-se na história que então é o fim, né, da Idade Média, né, e existe até alguns autores que falam que o fim da Idade Média se dá com o descobrimento das Américas, né, mas a maioria dos historiadores dizem que o fim da Idade Média é, sim, a queda do Império Romano Oriental, tá? Então, por isso que eu fiz essa breve introdução para que vocês entendessem, né, o que é. Apesar de estar aqui no conteúdo, né, então seria a parte final da Idade Média, né, mas ainda assim a gente vai trabalhar dentro da Idade Média, né, as cruzadas, então eu coloquei na sequência só por quê? Só para que vocês entendessem que o principal objetivo das cruzadas, né, as cruzadas eram batalhas religiosas que foram travadas, né, no decorrer ali, eu acho que século X, século XI, enfim, mais ou menos, que foram travadas entre os reis europeus, né, e a Igreja Católica, né, contra os muçulmanos, né. Por quê? Porque na época os muçulmanos estavam se expandindo, né, ganhando territórios, desbravando territórios, né, conquistando territórios e estavam localizados em Jerusalém, né, que é considerada tanto para os muçulmanos, tanto para os judeus como para os cristãos a Terra Santa, né. Então, eles estavam localizados e haviam tomado Jerusalém. E então a Igreja Católica, na tentativa de retomar ou, enfim, de tomar o poder,
né, e conquistar a Terra Santa, né, então ela chama a população, né, para que viesse lutar, né, em favor, enfim, lutar pela igreja, né, e lutar pela religião, para tentar tomar dos muçulmanos Jerusalém. Então, um dos principais motivos das cruzadas é o motivo religioso. Porém, esse motivo a gente vai ver depois, os historiadores são claros em dizer que não deu certo, né? Porque por um determinado tempo eles até conseguiram tomar Jerusalém, mas depois os turcos novamente tomaram, né, posse e, enfim, então não deu muito certo, né? E houveram outros motivos também que as cruzadas podem ser atribuídas, enfim, às cruzadas, né? Um dos motivos foi a tentativa de unificação das igrejas, né, ortodoxa com a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a Igreja Ortodoxa, né, o Império Romano pede ajuda, né, para a Igreja, né, para que a Igreja Católica Apostólica auxiliasse na tentativa de proteger Constantinopla da invasão dos turcos, né? Só que essa ajuda acaba chegando tarde demais, né? Porque os turcos tomam antes Constantinopla. Enfim, então foi também um dos motivos, né, para as cruzadas, a tentativa, né, de unificar a igreja, o poder da igreja, né? Mas coisa que não aconteceu. Enfim, então aqui no material eu coloco para vocês exatamente, né, os motivos, né, enfim, das cruzadas, né, então, só para que vocês saibam, não é o ponto chave do nosso material. Aqui eu estou olhando aqui o período das cruzadas, mais ou menos do século XI ao século XII, XIII, tá? Então, enfim, a tentativa era de tentar conter, né, essa invasão muçulmana de terras que a igreja tinha a ambição de conquistar, ou que já havia conquistado e os turcos haviam tomado. Ali eu coloquei um mapa para vocês do que foram as cruzadas, né? Foram 9 no total, acho que 9, 8 no total, 8. Né? Então, por que se dizia, né, interessante, né, cruzadas? Porque realmente, assim, né, a população europeia cruzava a Europa até o Oriente, né, para tentar conquistar a Terra Santa, que fica localizada, né, no Oriente, né, no lado oriental. Então, por isso que se falam que eram as cruzadas, né, porque se atravessava todo o continente, né? E as cruzadas, elas acabaram favorecendo o quê, pessoal, né? Favorecendo o surgimento da burguesia, né? Enfim, nesses três, quatro séculos, enfim, né? Ali 300, 400 anos, enfim, de 1090 até 1200, 300, né? Nesses 300 anos, 400 anos, favoreceu muito o surgimento do comércio, né? A expansão desses territórios, né? Porque eles foram até o lado oriental, então a burguesia se utilizou desses subterfúgios para expandir, enfim, o lado comercial, e estabelecer novos contatos, né, e contatos com novos povos, então a busca por novas especiarias, enfim, o comércio em si, né, por isso que a gente fala em depois, mais para frente, né, em renascimento, né, então o comércio foi um dos motivos, né, que a gente pode dizer, né, entre todos, né, para esse renascimento, né, da Europa, né, essa expansão, né, que novamente volta a acontecer, enfim, depois do período considerado sombrio, né, mas isso a gente vai falar mais na sequência, tá? Então, o que é importante para que vocês entendam, né, que então as cruzadas, elas tiveram sim, inicialmente, um objetivo religioso, mas que esse objetivo religioso, né, acabou não se concretizando, né, porque não houve essa unificação da igreja, enfim, tanto que até hoje Istambul, que é a capital lá da Turquia, ela é eminentemente muçulmana, né? Apesar de ter outras religiões, né? Uma capital totalmente aberta, enfim, né? Mas se percebe pelas igrejas digamos assim, a influência bastante,
né, bastante presente, né, desse lado ortodoxo, né, igrejas sem imagens, enfim. Então, a Igreja Católica tentou, a Apostólica Romana tentou dominar, né, mas não conseguiu dominar todo esse império, e até hoje é visível, né, essa diferenciação entre as igrejas ortodoxa e Igreja Apostólica Romana, né? Mas enfim, tá? Isso não é o objeto do nosso trabalho. O que nos interessa aqui hoje é falarmos do direito islâmico ou direito muçulmano, tá? Então, para isso, o que eu fiz? Um material para vocês aqui, né? Inicialmente eu fiz um apanhado histórico, né? Com base nos livros, né? Do surgimento da figura do profeta Maomé, porque é o profeta Maomé que vai unificar todos os povos, tá? Então, eles, mais ou menos, o que vocês precisam entender? Que antes, né, do que nós entendemos hoje por mundo árabe, né, porque a gente fala hoje quase que totalmente do lado oriental ali, né, enfim, é tudo quase, né, o mundo árabe, né, então, mas nem sempre foi assim. Inicialmente, os povos, eles eram povos nômades, né, beduínos, né, que viviam caminhando no deserto, cada um tinha geralmente a sua, né, cada povo tinha a sua tribo, o seu clã, muitas vezes os sheiks, né, eram os chefes políticos daquele determinado clã, daquela determinada tribo, enfim, então eles tinham os seus próprios costumes, as suas próprias tradições, a sua religião própria, enfim, politeísta muitas vezes, enfim, né? Então eu coloco tudo isso no material para vocês. E isso se concretiza, né, se perdura até a figura, até o surgimento, né, de Maomé, né? Então eu coloco ali no material para vocês quem que foi o Maomé, né? Então ele nasce no ano de 570 e ele falece no ano de 632, né? Então ele morreu, ele tinha 60 anos, 62 anos, né? Enfim, né? Mas ele nasce na cidade de Meca, né? Ele era aparentemente filho de comerciantes, enfim. Então, e ele casa com uma viúva muito rica, então ele passa a ter contato com outros povos, enfim. E isso, segundo os livros, é um fato importante porque o Maomé, ele passa a estudar, né? O árabe tem muito disso, né? Dele não excluir totalmente os territórios que eles iam conquistando, eles não iam excluindo totalmente as culturas daquele povo, enfim, eles estudavam e tentavam se apropriar daquilo que fosse mais, né, que fosse importante ou que fosse necessário para eles, né? Então acaba que Maomé passou a ter contato com outras religiões, né? Eu até coloco isso no material, já consolidadas na época, como o judaísmo, né? Ou até mesmo o próprio cristianismo, né? Tanto que se vocês, eu até coloco no material isso para vocês, o Alcorão, ele menciona os outros profetas, né, né, o Alcorão, ele não desmerece a figura de Jesus Cristo e nem então a figura de Moisés. Porém, o que os dogmas islâmicos estabelecem, né, que nenhum desses dois profetas, ou messias, enfim, né, que não são considerados profetas, né, perante a igreja cristã, porém esses dois ícones, digamos assim, né, não tiveram a verdade revelada como teve o profeta Maomé, né, através do anjo Gabriel, né? Então é por isso que eles não desmerecem, né? Eu até coloco ali que o islamismo até considera, né, esses ícones, porém eles entendem que foi realmente a figura, né, Maomé, que foi considerado o mensageiro de Deus, né, o único mensageiro de Deus, né? Mas as três religiões elas tinham muito em comum, né? Porque as três religiões, tanto o judaísmo como o cristianismo e o islamismo, pregavam uma religião monoteísta, ou seja, a crença em um só Deus, né? Então ela tinha alguns aspectos até hoje, né, muito similares, tá? Então eu faço essa colocação inicial no material para vocês. Por volta de 40 anos, o Maomé teria recebido pelo anjo Gabriel a revelação de que, enfim, ele era o
um mensageiro de Deus e que existiria só um Deus e não vários deuses, né, enfim, né, porque como eu disse, eram vários povos, cada um com suas religiões, enfim, suas crenças, né, e muitas delas politeístas, né, então vem Maomé e a partir do momento que houve essa revelação, né, aí eu coloco aqui no material de vocês o que o anjo Gabriel teria dito a ele, enfim, né, e a partir disso, né, Maomé começa então a pregar essa religião monoteísta, né, começa pela sua família, enfim, os mais conhecidos, e ele acaba, claro, né, pessoal, saindo de uma zona de conforto e acaba sendo perseguido, né, em virtude de que ele acaba tentando quebrar um paradigma, né, que já existia ali de crença, né, e aí ele é muito perseguido, ele acaba tendo que sair de Meca, ele vai para outra cidade, né, denominada Medina, então, enfim, a gente pode dizer que o legado maior do profeta Maomé é depois que ele morre, né? Antes ele retorna a Meca, né? Já com bastante seguidores, com bastante fiéis, né? Enfim, e aí ele vem realmente a se consagrar quase que somente depois de morto, né? É o que os autores falam, né? Que somente depois da sua morte é que ele realmente se consolida, né? E que daí se cria uma religião única para todos os muçulmanos, né? Que é a religião islâmica, que é a religião e a crença em um só Deus, né? Eu até coloco ali no material, né? Que lá em Medina ele expande, né? O seu poder, né? Inclusive político, né? E faz com que as pessoas passem a acreditar nele, né? Ou seja, nos seus dogmas, né? Na religião, na crença, né, de que existia somente um Deus, né? Então, como ele começa a conquistar essas comunidades, né, ele retorna a Meca, né, e conquista a Meca, né, e aí ele começa a avançar, né, com seus fiéis, seguidores, começa a avançar e começa a conquistar outros povos e outros territórios, né, e começa a introduzir, né, essa crença em um único só Deus. Então ele expande muito a religião islâmica, né? Então, graças a Maomé que se unifica depois em quase todo o Oriente, né, a religião islâmica como única religião, né? Então, única língua, língua árabe, enfim. Então, Maomé é uma figura muito importante dentro do islamismo, né? Enfim, é o profeta, enfim, é em quem eles acreditam, né? Quando ele vem a falecer, né, eu até coloco ali, após a morte de Maomé, surge, pessoal, que a gente pode ver até hoje presente, né, com a morte de Maomé, então surge, dentre os seus seguidores, vários povos, né, que seguiam, então surge a primeira divergência, né, digamos assim, que dá origem aos sunitas e aos xiitas, né, que a gente vê até hoje, né, no Oriente Médio, né, que eles acabam brigando, claro que hoje por outros motivos, não somente por isso, mas iniciou-se por isso, porque eu até coloco no material para vocês, porque os xiitas, né, que são os mais radicais, entendiam que o sucessor de Maomé deveria ser um descendente da linhagem dele, né, filho da filha dele, enfim, ou né, que seria um mensageiro. E já os sunitas entendem que não, que poderia ser inclusive um discípulo, né, de Maomé, uma pessoa que tivesse acompanhado Maomé e que tivesse todo o aprendizado junto com Maomé, enfim, um discípulo seu, né? Então, aí começam as primeiras divergências, né? Então, os historiadores falam que é aí que surge, então, as divergências entre os sunitas e os xiitas, né? Que a gente vê presente até hoje, né? Tanto que os xiitas são considerados os mais radicais, né? Enfim, os mais intolerantes, né? Porque eles não admitiam que não fosse alguém da linhagem, né? De descendência do Maomé, né? Enfim, então a religião islâmica foi se expandindo. No mapa aqui eu coloquei para vocês, né, onde que ela se expandiu, né? Inclusive eles tomaram inicialmente a conta ali da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, né? Espanha viveu acho que sobre 700 anos, eu acho quase, sob domínio muçulmano, então só depois que conseguiram expulsar os muçulmanos, né, da Península Ibérica. Então, até hoje tem bastante influência também do muçulmano, né, na Espanha, principalmente.
Enfim, então eles tomaram, né, ali vocês podem ver, né, que tem toda a expansão para o lado oriental, além já do Oriente, né, do Oriente Médio, Arábia, enfim, Península Arábica, o norte da África ali, eles tomaram, enfim, então eles foram expandindo, né, a sua religião e conquistando territórios, né. E conquistam depois, né, o Império Bizâncio, né, os muçulmanos, os turcos otomanos conquistam o Império Bizâncio, né, que é o lado oriental que a gente falou anteriormente. Né, então foi sim o direito, o islamismo foi muito importante. A figura de Maomé é a figura que centraliza, né, todo o islamismo, né, por quê? Porque ele unificou todos esses povos que eram beduínos, que viviam no deserto, que tinham suas próprias regras, e ele unifica, né, com a religião, ele unifica todos esses povos na crença em um só Deus, nos dogmas de uma só religião, que é a religião islâmica, tá? Enfim, o que nos interessa aqui é falarmos do aspecto legal, jurídico, né? Então, o que nós precisamos ter em mente? Que o direito islâmico, né, ou o direito muçulmano, né, ele não é um conjunto de regras jurídicas, né? O direito islâmico, eu coloco ali no material para vocês, ele é fruto 100% da religião islâmica, né? Então, o Alcorão para o islamismo, né, para os muçulmanos, é a lei que deve ser seguida, que deve ser respeitada e que não deve ser desrespeitada de forma alguma, né? Então, o Alcorão, eu coloco ali no material para vocês, mas o Alcorão, ele estabelece em suma, assim, uma regra, um conjunto de regras de como se portar perante a sociedade, de como se portar perante a família, de como se vestir, de como se portar perante o trabalho, são regras de conduta, né, consideradas, né, corretas a serem seguidas pelos muçulmanos, né? Então essas regras não podem ser desrespeitadas, né? Então o direito islâmico ele tem uma profunda ligação com a religião islâmica, né, ou muçulmana. Eu coloco ali o conjunto de regras reveladas de caráter monoteísta, né? Ou seja, para eles o único Deus é Alá, né? E o mensageiro desse Deus, né, desse Deus Alá, é o profeta Maomé, tá? Então, o que eu coloco aqui no material para vocês? As fontes do direito islâmico. O Alcorão, que seria o livro sagrado, assim como para os católicos é a Bíblia Sagrada e como para os judeus, né, é o Antigo Testamento, né? Então, para o islamismo, né, para os muçulmanos, o Alcorão é o livro sagrado deles, né? Então, eu coloco até ali, ó, como a Bíblia Sagrada é para os cristãos e como a Torá é para os judeus, né? Enfim, é o Antigo Testamento, né? Então, os seus dogmas são difundidos e respeitados, né? E seguidos por todo o povo árabe, né? Esse código, enfim, esse livro sagrado é dividido em surras, né? Que eles chamam de capítulos, né? Que seriam os capítulos, né? E aí eu coloco bem o que eu acabei de dizer para vocês, que o Alcorão ele não tinha o intuito de estabelecer regras de legalidade como tinha a Torá, né? Ou seja, o direito judaico, que o direito judaico, através do decálogo, dos 10 mandamentos, estabelecia, não matarás. É uma regra, né, uma regra a ser seguida. Ninguém deve matar, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Enfim, então a ideia da lei judaica era estabelecer regras jurídicas. E já o Alcorão não, são regras de conduta, né? De bem-estar, de bem viver, né? Então essa é a primeira diferença. A Suna, que seria os ditos de Maomé, né? Seria a tradição compilada, né? Ou seja, dos ditos, né? Dos saberes de Maomé, tá? Então, seria uma das fontes também, e a Suna estaria dividida entre o livro 1 até o livro, deixa eu ver aqui, o livro, acho que é o 12, 13, livro 13. Então, vocês podem ver ali, ó, o livro 2, da boa educação e boas maneiras, o livro 3, boas maneiras ao comer, livro 4, a de vestir,
como saudar, né, as pessoas, boas maneiras durante a viagem, as virtudes do retiro, né, na mesquita, né, do aspecto religioso bem importante, da peregrinação, da luta pela causa de Deus, que isso aqui é muito deturpado hoje, né, pelos por alguns povos árabes, né, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, da invocação a Deus, do respeito, né, a Alá, das súplicas e do que era considerado proibido. Então aqui, na verdade, o Alcorão ele traz um conjunto de regras de conduta, né, de como se portar, né. A terceira fonte é o Idman, né, que seria o consentimento, né, de todo o povo árabe sobre esses ditos, né, sobre o direito em si, né, islâmico, né, sobre o Alcorão, enfim, né, sobre toda a estrutura criada pelo islamismo, né, os costumes, né, que alguns desses costumes foram consagrados pelo Alcorão escritos, né, e que alguns outros eu coloco ali que prevaleciam inclusive sobre a lei, né, sobre o Alcorão, né, tamanha a sua importância. E o último é o Kiva, eu acho que é Kiva, enfim, eu não sei pronunciar direito, né, pessoal, que é a utilização da analogia, né, ou seja, daqui da similitude de situações, né. Então, seria aplicar, né, o direito muçulmano, inclusive, para onde o povo não estivesse, né, dentro do território muçulmano, né, então utilizar, estender, né, esses dogmas, inclusive, além das fronteiras, né, então muito interessante as fontes do direito islâmico. E aí aqui a gente vai já na parte final estabelecer, eu coloco aqui as 5 regras do direito islâmico, né, que era crer num único Deus, né, que seria o Alá, e no profeta, que seria o Maomé, a prática das 5 orações diárias, que é sagrada para o muçulmano, né, que é o momento em que ele para de fazer o que ele está fazendo e para praticar as orações, né, sempre voltado a Meca, não importa o local, o território onde ele esteja localizado, né, ele sabe que ele tem que se direcionar para onde se localiza a cidade de Meca, que é a cidade sagrada, né, considerada sagrada, né, onde nasceu o profeta. Enfim, a prática da caridade, né, então não é simplesmente, né, vou fazer né, vou ajudar aquele que necessita, não, é realmente amparar e ajudar aqueles necessitados, né, os que estão em absoluta miséria, né. A quarta regra do direito islâmico é a prática do jejum no mês do Ramadã, né, que é o mês que comemora, enfim, a revelação do Alcorão, né, ao profeta Maomé, enfim, da lei, né, enfim, do direito em si, das regras, né, ao Maomé, e a peregrinação da cidade de Meca, né, que segundo a religião islâmica, ao menos uma vez na vida seria importante, né, que o muçulmano fosse até Meca, aquele que não reside lá, né, enfim, claro que sempre tendo consciência e condições financeiras e físicas, né, de assim proceder. Enfim, seriam esses as 5 regras básicas do direito islâmico, tá? E na sequência, então, aqui o que é o mais importante, né, o que mais interessante, né? O Alcorão, né, enfim, o direito islâmico, ele tem suas particularidades em relação aos aspectos civil e penal, tá? Em relação ao aspecto civil, né, ele traz informações, né, e regras de conduta sobre a questão do casamento, porque ele admite a poligamia, né, então era permitido, é permitido, né, até hoje, que o homem casasse com até 4 mulheres, desde que ele tivesse tratamento igualitário para todas elas, né? Não privilegiar uma em detrimento das outras, né? Então, aí o Alcorão também estabelece como que será esse casamento, né? Geralmente tratativas entre famílias, né? Previamente, né? Enfim, é o que a gente vê muitas vezes até nos filmes e novelas, enfim. O divórcio, ele era admitido em alguns casos, então o Alcorão também traz especificidades em relação ao divórcio, né? O que mais aqui, em relação à guarda dos filhos, né? Querendo ou não, a mulher, ela era um pouco desprivilegiada, né? Então os filhos ficavam com a mulher até um certo
até uma certa idade, e depois eles iam automaticamente para a custódia do pai, né? Se o pai morresse, daí acabava indo para os avós, ou então um tio-avô, enfim. Se a mãe morresse, daí ia então ficavam até essa idade, 7, 9 anos, né? Com a avó materna, então com uma tia-avó, enfim, né? Mas finalizavam ficando com o pai, né? E a filha mulher ficaria com o pai até casar, né? Então é isso que a religião islâmica estabelece, né? Então são regras que realmente acabam refletindo todo uma como é que a gente pode dizer, uma juricidade, né? Enfim, um lado coercitivo, digamos assim, né? Mesmo que não seja essa a intenção do Alcorão, né? Estabelece a questão da herança, né? A mulher sempre recebia uma porção menor da herança em relação ao filho, o filho herdava sempre o dobro, enfim, né? Tutela, né? Estabelecia já as obrigações do tutor em relação ao seu tutelado, né? Enfim, o que mais aqui? Os contratos estabelecia, né? Eles também eram contra a prática de usura, né? Enfim, ou seja, agiotagem, né? Então eles não concebiam isso, eles entendiam isso que até era um fato assim que Alá não aceitava, enfim, e desabonava a pessoa. Então eles entendiam que a prosperidade vinha através do trabalho, enfim, né? Estaria ligada a outros aspectos e não essa cobrança de juros, né? Então eles falam também da questão da prática da fraude, né? Você agir com dolo, que isso macularia o negócio, enfim. Então vários aspectos do Alcorão que eles estabelecem regras, né? Que a gente pode dizer que são regras jurídicas, né? E que eram seguidas por ele, né? Por eles muçulmanos, né? E em caso de descumprimento, daí gerava uma sanção, né? Que a gente pode dizer que é o direito penal, né? Mas que também consta tudo nessas fontes, né? Que são os costumes, o Alcorão e, enfim, os ditos, né? A tradição oral, enfim, repassada por Maomé, né? Então, coloquei ali 3 categorias de crimes, o had, eu não sei se é exatamente assim, né, pessoal, o tazir e as quesas, né, que seriam os delitos de maior gravidade, os delitos, né, que não estariam previstos, né, no Alcorão, enfim, e seriam relacionados à sociedade, enfim, seriam os crimes de menor potencial ofensivo, né, e por último os aspectos mais de vingança privada, né, então teria essa questão, e inclusive aqui estariam incluídos alguns aspectos da lei de Talião, né? Então, é muito interessante, né? Porque as penas, eu até coloco ali as penas previstas, né? Elas eram variadas, existiam as penas pecuniárias, mas também existiam penas mais severas, ainda se vê resquícios da lei de Talião, como os delitos, as penas de flagelação, amputação, enfim, né? Então, alguns aspectos bem interessantes, né? Mas de uma forma geral, eles rechaçavam, né, aquilo que era muito cruel. Então, algumas penas foram rechaçadas do Alcorão, né, enfim, das fontes, enfim, do direito islâmico, como o caso a morte por fogueira, né, enfim, a pena de morte por fogueira. Então, eles entendiam que isso era muito cruel, a pessoa ser colocada ali viva, né, e morrer, né, queimando aos poucos, né. Então, eles entendiam que isso não era muito legal. Então, eles estabeleciam essas, ao mesmo tempo que existiam algumas leis, algumas penas mais severas, mas ao mesmo tempo, né, eles procuravam sempre estabelecer uma relação muito, em geral, né, um código de condutas muito ético, muito apaziguador, né. Então, ali eu coloco até que para o islamismo, mulheres, crianças, animais não podiam ser submetidos a maus tratos, enfim, né. Então, a mulher tinha um tratamento diferenciado, né, enfim, ela não era, talvez, privilegiada em algumas questões, como no caso da sucessão, mas porém ela era muito respeitada, né, principalmente na figura do seio familiar, enfim. Então são questões, né, que são colocadas e que é importante o que nós tirarmos do direito islâmico.
né, que não era uma regra jurídica, e sim uma regra de condutas de teor totalmente, eminentemente religioso, mas que sim estabeleciam regras jurídicas, né, de certa forma, mesmo que não fosse esse o intuito, né, eram regras que eram coercitivas e que tinham que ser seguidas, né, sob pena de gerar algum ilícito, né, então é isso que é importante da gente ter em relação ao direito islâmico, tá, pessoal? Então, religião e direito, né, fundidos num só documento, digamos assim, se é o que a gente pode dizer, né, representado pelo Alcorão, pelos costumes, enfim, tá bom? Dúvidas a gente tira então na aula quinta-feira, tá bom, pessoal?